Olá, boa noite. Sexta-feira, 18 de março de 2022. Entrando no ar, mais um resumo do dia. O seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Destaque no programa de hoje Putin reúne dezenas de milhares de pessoas e, por ocasião da celebração da anexação, da reunião da Crimeia de volta à Rússia há um ano, desde 2014, aniversário, né, da volta da Crimeia à Rússia, e nunca tivemos tanta força, diz ele em discurso, para dezenas de milhares de pessoas, e Putin também saudou os crimeanos que, segundo ele, deram um passo certo ao colocar barreira no caminho dos neonazistas. Esse é um grande destaque no dia de hoje. Vamos falar de outras repercussões do avanço da operação das forças russas, da Federação Russa, na Crimeia, na luta contra o imperialismo, contra os nazistas e mercenários que lutam em favor das causas da OTAN e do imperialismo norte-americano. Bom, destaque no nosso programa, vocês viram aí na chamada de abertura, aqueles que caluniaram o PCO, né, que falaram que o PCO tinha roubado carteira, batido em criança, batido em senhoras idosas. Os armadores dessa calúnia foram agora se filiar ao PSB, vão se filiar ao PSB no mesmo dia e de mãos dadas com Geraldo Alckmin, mostrando exatamente a serviço de quem estavam quando atacavam o PCO. Nós vamos falar disso, né? Você que acompanhou todos aqueles episódios no ano passado, quando companheiros do PCO, do PT, do Bloco Vermelho, se colocaram acertadamente contra a presença da direita, do PSDB, dos filhotes do Alckmin e do Dória na Avenida Paulista, e toda aquela campanha de calúnias que se seguiu contra o Partido da Causa Operária. Agora, né, uma das líderes de toda essa campanha caluniosa, né, uma das supostas vítimas do PCO, vai agora se filiar ao Partido dos Coxinhas Tucanos em São Paulo, ao Partido dos Socialistas de Araque, né, ao partido que vai ser usado aí como legenda para levar provavelmente como vice de Lula, o ex-picolé de chuchu, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bom, são destaques da nossa programação e tem mais por aqui. E hoje, para comentar as notícias comigo e com a sua participação, você que está aí no nosso chat, que está chegando, o nosso companheiro Expedito Mendonça, diretamente de Brasília. Boa noite, Expê. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite a toda a audiência do programa Resumo do Dia. Hoje nós tivemos a quarta aula do maior e mais bem elaborado curso de História do país. Estamos iniciando um pouquinho mais tarde o nosso programa, mas nem por isso deixaremos de informar você sobre todas as notícias que foram destaque nessa sexta-feira, dia 18 de março, no Brasil e no mundo. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o PSB vai dar um celular de presente para Carmen? Porque ela disse que nós roubamos o celular dela, né? Coitada, né, meu? Caluniou o PCO e foi parar aonde? Aonde? No abrigo de golpistas, né? É lá que é o lugar dela, tá certo? Boa noite, está no ar, resumo do dia 18 de março. Ok, entrando no ar então aí, a gente agradece a vocês que já estão conosco e pede, como de costume, que vocês compartilhem aí o link, chamem todo mundo para assistir a Causa Operária TV, né, nessa sexta-feira, nesse final de noite, né? Você pode assistir tomando aí uma cervejinha, você que está em casa, que já está com os amigos, vocês que assistiram agora há pouco, né, a aula muito importante aí do companheiro Rui Costa Pimenta, da Universidade Marxista, né, vai chamando o pessoal para vir para cá para ver esse nosso resumo de dia especial de sexta-feira. Bom, e a gente saúda já o pessoal que está por aqui, e já tem gente participando e com a Causa Operária TV. Então, mandar um abraço para o LC29, para o Sou Eu, que já chegaram por aqui logo cedinho. Também o companheiro Ernesto Abdala Filho, muito obrigado, marcando presença por aqui e mandando seu superchat.
Da mesma maneira que a companheira Luísa Maranhão, nossa querida companheira Luísa Maranhão, muito obrigado pela figurinha super simpática e pela contribuição. E um salve também, muito obrigado pela contribuição, pelo superchat, ao Marlon da Silva. Um salve para a Revolução Popular do Brasil, que está presente aqui no nosso chat. O Alaércio Grilo, grande PCO, diz ele, viva a Rússia, sim. O Sergei, que está sempre por aqui participando também conosco. Por aqui também o João Galvão, mandando o seu boa noite. O Marcelo, o Pétero Dactílio, também passaram por aqui. Bom, vamos saudando, agradecendo em nome de vocês aí citados, a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, e também muita gente que vai assistir a gente na madrugada desse sábado, no sábado, ao longo do dia, nesse final de semana. Sejam todos bem-vindos. Resumo do dia está começando mais tarde, durante agora a universidade de férias, nessas 3 semanas, sempre depois um pouquinho das 21 horas, mas a gente vai estar sempre com você aqui para comentar as principais notícias do dia. Bom, sexta-feira tem humor, para quem nos acompanha aí já em casa, jantando ou tomando uma cervejinha. Então, tem as imagens aí da sexta-feira, tem charge do J. Camelo. Pode mandar para a gente, produção, as imagens. Bom, essa charge espetacular aí do coxinha sendo esmagado pelas botas do imperialismo norte-americano, e ele fala, com licença, alguém poderia me explicar o que é imperialismo? Está aí. A própria ilustração o Jota poderia perguntar, quer desenhar? Não, ele desenhou, para explicar exatamente o que é o imperialismo. Bom, em frente aí, tem mais. Bom, essa charge aí é interessante, que ela é de 2014, se vocês olharem aí, charge do companheiro Latuf, na época do golpe na Ucrânia, em que aparece aí a União Europeia, o imperialismo norte-americano, e, por um lado, aí, por outro lado, o urso, representando a Rússia. Bom, essa imagem é interessante porque o bravo urso russo aparece aí mostrando as suas garras contra o imperialismo europeu e o imperialismo norte-americano. Mas muita gente da esquerda esqueceu do significado, de que a presença da Rússia, que nem é esse tigre, esse urso tão poderoso assim, em relação ao tamanho, em relação às forças militares, mas que se destaca não pelo tamanho, mas pela bravura. Bom, e aí nós temos na sequência, tem mais imagens, acho que tem mais uma do Latuf, essa é de agora, o tio Sam comentando aí na imprensa, a imprensa super controlada, super censurada, a imprensa imperialista de todo mundo, e o tio Sam condena veementemente a ação militar russa na Ucrânia. E aí, atrás, aí no casaco, na aba do casaco do tio Sam, os crimes, os crimes cometidos pelas invasões. Bom, essa aí é a charge da semana, nós já mostramos aqui, mas é muito boa essa charge, porque ela mostra aí o nível de loucura da esquerda, E aí o criador do Frankenstein dizendo, putz, coloquei o cérebro de um comentarista da Globo, que é a campanha que certos setores da esquerda faz de que a Rússia é um país imperialista. Só mesmo com um cérebro de comentarista da Globo, para ter esse tipo de colocação. Bom, mostrada a charge, mas a gente queria mostrar uma imagem, não é uma charge, não é humor, mas é uma imagem muito bonita, poderia ser a imagem do dia. Correu hoje nas redes sociais, a torcida do Estrela Vermelha, em Belgrado, estendendo faixas contra a OTAN. E aí vocês vejam o seguinte, se olharem aí a imagem, aparece a lista de guerras, invasões e golpes de Estado promovidos pelo imperialismo, pelos Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, para denunciar o caráter cínico e criminoso daqueles que tentam aí apresentar a Rússia como a vilã. E aí aparece lá, desde a Coreia em 1950, passa pela Guatemala, tem Nicarágua,
fala da ditadura militar, do golpe da Argentina em 76, do Chile, Brasil em 1964, está lá no meio, né, na segunda, de cima para baixo, né, até hoje, né, a Iugoslávia em 1999, uma faixa bonita, né? Por baixo no final tem um chamado de tipo pacifista, meio confuso, né? Nós dizemos, dê uma chance à paz, né? Essa imagem aí não mostra a faixa toda, mas as faixas eram grandes e relacionavam aí uma sequência enorme, né, de golpes e guerras promovidas aí pelo imperialismo. É uma imagem, né, que mostra, inclusive, assim, a um despertar crescente em todo o mundo, né, do papel progressista, combativo, né, que a Federação Russa, que as tropas russas estão cumprindo nesse momento. Nós vamos falar mais desse tema daqui a pouquinho, mas eu começo ontem, vou passar para o SP, porque ontem nós mostramos aqui um mercenário sergipano, né, que voltou correndo da Rússia, depois do ataque, da Rússia não, da Ucrânia, né, depois que os russos atacaram no começo da semana, destruíram o centro de treinamento de mercenários, né. Hoje, lendo mais sobre o tema, inclusive me dei conta que esse centro de treinamento era um centro de treinamento construído na época da União Soviética, né? Era um centro de treinamento muito grande, e que acabou ficando nas mãos da Ucrânia, né? Com o desmembramento da separação dos países, da Federação Russa, e finalmente foi usado, foi entregue aí para a OTAN treinar mercenários. Já vem sendo usado há muitos anos para treinar todo tipo de capacho do imperialismo, inclusive treinamento para os nazistas. Bom, mas a notícia do dia vem de um mercenário inglês, né, que também resolveu... Deixa aqui comigo, porque eu já formulei, inclusive, aqui uma rima, tá certo? É a rima da aventura de um mercenário que caiu no conto do vigário. É isso. Esse aqui, ele é um cidadão do país de Gales, né? Faz parte aí da comunidade britânica do Reino Unido, lá da capital Cardiff, e segundo ele, ele foi motivado pela decisão de prestar ajuda humanitária lá na Ucrânia, né, socorrendo lá os feridos, alguma coisa assim, né? Ele declarou: não tenho interesse em ser um herói ou morrer. Citou Pryden como dizendo aos funcionários da missão diplomática. Toninho, você que é professor de matemática, companheiro, faz um cálculo rápido aí. Sabe quanto que eles estão oferecendo para cada mercenário? $230 por mês. Se nós multiplicarmos isso por 5, vai dar o quê? Vai dar o salário mínimo vigente no Brasil, que é um dos menores do mundo. Olha só o conto do vigário, tá certo? Essas pessoas que se aventuram a isso aí, vamos ter claro, não sabem o que estão fazendo. Estão indo para uma linha de combate para defender que tipo de causa? Eles sabem do que se trata isso aí? Nada. São motivados pela propaganda imperialista, por algum sentimento aí que é despertado completamente inverídico, mentiroso, que é o que o imperialismo está fazendo na Ucrânia, ou seja, utilizando a população como bucha de canhão, não é isso? E recrutando ainda mercenários, não é isso? E pagando, oferecendo $230 por mês. Faça-me o favor, né? Ou seja, saiu... O que ele falou? Ele disse que estava chegando lá para ir para alguma localidade onde tivesse feridos, onde ele pudesse prestar alguma ajuda humanitária, mas no contrato rezava que ele tinha que ir imediatamente para o fronte, para a linha de frente de batalha, por $230 por mês, pelo valor do salário mínimo vigente no Brasil do Bolsonaro. Então, companheiros, isso aqui merece, inclusive, ser ironizado, tá certo? Outros que estão aí seguindo meio que o mesmo caminho, seduzidos aí por alguma coisa que ninguém sabe exatamente o que é, mas por alguma
ideologia que só pode ser a neonazista, né? Porque para ajudar aí um exército neonazista, para ajudar o batalhão Azov, só pode ter alguma identificação ideológica, ou seja, de que natureza for, com esse tipo de gente que está lá na Ucrânia. Não estamos falando do povo ucraniano, obviamente, tá certo? Da população, mas desses grupos neonazistas que surgiram depois do golpe de 2014, lá na Praça Maidan. Outros que estão querendo seguir o mesmo exemplo, que se cuidem, porque a Rússia já declarou: não haverá misericórdia para mercenários estrangeiros onde quer que estejam na Ucrânia. Bom, o recado está dado. Vamos em frente, companheiro Toninho, devolvo para você. Ok. E o mercenário inglês também correu, quer dizer, não foi só o sergipano. Bom, depois nós vamos voltar ao tema da Rússia, né? Achei muito boa aí a colocação do SP, mas agora nós vamos falar de outro tipo de, a gente poderia dizer, especialista, né? O mercenário é um especialista em se vender para a burguesia, para matar, para fazer guerra, né? Uma guerra que não é sua, não é do seu povo, do seu país, né? Mas ele serve a essa causa, a causa dos outros, a causa dos imperialistas. E na política burguesa nós temos os mercenários, os homens, né, da política burguesa. Bom, um político muito tradicional, hoje, da burguesia, né, um político que há décadas estava aí no MDB, no PMDB, depois, agora, hoje, MDB, se filiou hoje ao PT, deixando claro que a filiação ficou expressa, que a filiação é para ser candidato, quer dizer, é uma negociação, né? Não se trata de que a pessoa, obviamente, aderiu ao partido por nenhuma consideração de tipo ideológica, mas a pessoa entrou no partido para ser dono do partido, porque a pessoa vai participar das eleições no mais alto cargo no seu estado, que é o cargo de candidato a governador. Nós estamos falando aí do ex-governador do Paraná, Roberto Requião, né, que hoje se filiou ao PT, né? O PT nos estados vem adotando uma política de Opa! Bom, uma breve interrupção nossa aqui, uma falha na transmissão. Então, mas eu dizia o seguinte, que se filiou hoje ao PT no Paraná o ex-governador Roberto Requião, político tradicional do MDB, seguindo a lógica do PT, que seja através de alianças externas ou internas, está abrindo, eu diria, arreganhando as portas do partido para todo tipo de político burguês, né, gente que estava do outro lado, gente que foi aliado do PT ao longo dos últimos governos, mas gente também que esteve do outro lado. Por exemplo, né, no Espírito Santo, foi filiado lá o senador Contarato, que esteve no PSDB, no partido golpista, né? Em Pernambuco, o PT está abrindo mão da candidatura ao governo do Estado para apoiar o PSB, que não quer apoiar, que não quer fazer aliança com o PT, né? Na Bahia, o PT ameaça ceder a vez, né, a própria candidatura à reeleição para o PT que está no governo da Bahia, para apoiar o partido do Kassab. Bom, e no Paraná, o PT recebeu nas suas próprias fileiras um tradicional político da burguesia paranaense. Algum problema, algum problema aí na transmissão,
porque a rede aqui está certinha e não está oscilando. O problema é um problema aí na transmissão, não sei o que está acontecendo. Bom, vocês desculpem aí, você que está nos acompanhando, é o problema da privatização, né? Privatiza que piora, né? Então, é a internet que você paga caro, mas não funciona. Então, mas a gente dizia que a presença do Requião é resultado dessa política, né? Não só de alianças externas, mas também internas, numa espécie de vale-tudo eleitoral, né? Onde o PT, né, ao invés de apresentar candidaturas representativas dos trabalhadores que diz representar, apresenta, né, candidaturas que são representantes de uma outra classe social, de outros interesses, né, e abre mão, inclusive, da sua fisionomia própria, mesmo contra o partido que a gente tenha críticas de divergência, nós somos de outro partido, né, mas fica claro, né, que esse vale tudo, que inclusive não tem rendido, né, a gente vê historicamente, o próprio golpe de Estado foi um sinal muito claro disso daí, né, onde toda a política de alianças com a direita, com setores do próprio MDB, não salvaram em nada, não serviram absolutamente de nada, né? Pelo contrário, foi de dentro do próprio MDB que vieram aí as lideranças que se juntaram a outros setores da direita para derrubarem a presidenta Dilma e para comandarem o período de retrocesso que nós estamos vivendo hoje. Governo Temer, ex-presidente do próprio MDB, né? E toda a turma que havia uma expectativa e até uma ilusão que ia salvar o pescoço do PT na hora do golpe, rapou fora. Trataram de se juntar ao PT quando era para defender os seus interesses, mas nada mais do que isso. Bom, antes de passar para o SP, para a próxima notícia, eu queria agradecer aqui ao Revolução Popular do Brasil pelo superchat, ao Fábio Silva, mandou aí seu boa noite lá de Portugal, muito obrigado ao Fábio e a todos que nos assistem aí de outros lugares do mundo, de outro lado, né? Um forte abraço para todos vocês, e continue aí compartilhando, né? Mandando seu superchat, seguindo os bons exemplos e contribuindo aqui nessa sexta-feira para a caixinha do PCO, para a caixinha da Causa Operária TV, aqui do Resumo do Dia. Bom, na nossa pauta agora, na que nós estamos falando de político burgueses, o Alckmin anunciou, né, depois de muita negociação, vai, não vai, vou para esse, vou para aquele, a sua filiação ao PSB. E marcou. Bom, primeiramente, gostei do novo significado que você deu para a sigla PQP, que é privatiza que piora, não é isso? Exatamente, privatiza que piora. Bom, o senhor Geraldo Alckmin, né, o conhecido picolé de chuchu, saiu do ninho golpista do PSDB e foi se aninhar a um outro ninho golpista, né? Ou seja, saiu de um ninho golpista de direita e está fazendo um movimento para um partido que tem indevidamente, de forma clandestina, o nome de socialismo, né? Na sigla Partido Socialista Brasileiro, mas a gente sabe que é uma sigla, é uma legenda golpista, porque foram eles que entregaram a maioria dos votos, dos 32 votos dentro do Congresso. A gente nunca pode deixar de dizer isso. O PSB foi o fiel da balança do golpe. Entregou 29 votos dos 32 da bancada que ele tinha para sacramentar o golpe de Estado no Brasil em 2016. Esse movimento que o Alckmin está fazendo aqui, né, a cerimônia foi aqui recheada de pompa e circunstância, né, com frases do tipo: o momento exige grandeza política, espírito público e união. Imagina só, né? Geraldo Alckmin, o governador aí que reprimiu aí as mobilizações dos professores, o governador que mandou a polícia lá na mobilização lá do Pinheirinho. Ou seja, esse elemento aí, esse elemento, que é um elemento secundário aí da política da direita nacional, né?
não vai trazer voto nenhum para a aliança, tá certo? É muito estranho esse movimento que o PT faz, que ficou aí, está aí perdendo um tempo gigantesco aí com essas alianças, com essas aproximações com elementos notoriamente direitistas e que não vão trazer nada para a candidatura do ex-presidente Lula, mas que cumprem esse papel muito conveniente para a burguesia, né? A burguesia deve estar aí tomando seu uísque nesse momento aí agora, comemorando tanto a filiação como a já quase definição do nome do Geraldo Alckmin para ser o vice na chapa do ex-presidente Lula. Então, o lema que ele adotou, inclusive aqui na campanha, é o mesmo do candidato do PSB em 2014, que foi vítima do acidente aéreo lá, não é isso? O Eduardo Campos. Não vamos desistir do Brasil. Olha só. E ainda tem o nome dele aqui embaixo, né? Ou seja, adotou o mesmo slogan, não é isso? Esse é o movimento que está sendo aí feito pelo ex-governador paulista e que, vamos ter claro, não vai acrescentar rigorosamente nada aí à campanha do... Ao contrário, isso aqui vai criar uma situação de constrangimento ainda maior, porque você está misturando aqui água com azeite, tá certo? Isso, vamos ter claro, não vai acabar bem. Nós estamos denunciando isso aqui, embora o nosso apoio ao ex-presidente Lula seja incondicional, mas nós vamos tecer essa crítica aqui de forma muito categórica e decidida, que é a presença de um elemento desse da direita na chapa composta pela candidatura operária e popular do ex-presidente Lula. Volto aí para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Comigo agora para destacar aqui o Alckmin, né, que o pessoal está comentando no chat, né, que é que nem jogar o Donatello dizendo que é que nem jogador ruim quando volta para o Brasil requentado, né? Bom, mas o Alckmin não vai sozinho para o PSDB, né? Junto com ele vai PSB. todo o PSB, exatamente. Junto com ele tem toda uma corja, todo um setor, e está indo junto para o PSB. Com o Alckmin, os setores justamente que caluniaram o PCO, que atacaram o PCO tempos atrás. No ano passado, vocês lembram lá em julho, né, que houve aí toda aquela operação para tentar acusar o PCO, depois que o PCO, militantes do PCO, junto com militantes do PT, colocaram para correr da Avenida Paulista os mercenários infiltrados, né, do PSDB, que tentavam se infiltrar na manifestação da esquerda, justamente para fazer aquilo que eles fizeram aí, junto com setores da esquerda, até o final do ano, destruir a mobilização pelo Fora Bolsonaro, que naquele momento, em julho do ano passado, ameaçava levar o governo Bolsonaro à lona. Bom, aí se criou aí um conjunto de calúnias, né, contra o PCO, dando conta de que o PCO teria cometido aí barbaridades, como, por exemplo, roubado celulares, agredido militantes de esquerda. Pois bem, a pessoa que foi protagonista dessa campanha, liderou essa campanha contra o PCO, né? A campanha que, na realidade, era uma cobertura para defender o PSDB, ela foi feita por gente que defendia a presença do PSDB nas manifestações, a presença do MBL nas manifestações, da direita, da turma do Mamãe Eu Falei. É esse aí que agora o pessoal está querendo expulsar da Assembleia Legislativa. Pois bem, eles defenderam que esse pessoal, junto com a Joyce Hasselmann, né, com o João Dória, participassem das manifestações. E a caluniadora mora, a dona Carmen Silva, né, que disse que o PSO teria agredido pessoas do movimento, teria roubado celulares, ela anunciou hoje, né, a sua desfiliação do PT, do Partido dos Trabalhadores, e ela já tem destino, é ir para o PSB, o partido finge que sou socialista brasileiro, né,
para onde vai o Geraldo Alckmin. É um partido tão socialista, né, quanto o Geraldo Alckmin, né? Está recebendo aí o direitista, né, ou esse político burguês ultra-reacionário, que é o Geraldo Alckmin. E ela vai se filiar aí o PSB justamente na próxima sexta-feira, dia 23, né, quando vai ser apresentada aí toda esse bando de pessoas que vão entrar no PSB junto com Alckmin para dar uma cobertura, né, de que o PSB estaria aproximando setores da esquerda. Bom, o jornalismo mentiroso, né, apoiou toda essa política, essa mentiraiada, né? Eu tô no ar, produção? Não estou me vendo aqui? Ah, beleza. Tá, é só uma falha aqui continua, que a nossa internet hoje está dando uma oscilada, probleminhas que nós tivemos, eu fiquei em dúvida. Então, tá aí, né, a encenação, vocês viram aí imagens, né, mostradas aí daquele acontecimento na Paulista, que muita gente tentou explorar, né, como os pseudo-jornalistas, Renato Rovai, o Kiko, bom, o Boulos, né, tentou, todos esses setores da direita que são, assim com o PSB, com o PSDB, que defendiam a frente ampla, procuraram usar o episódio para atacar o PCO. Agora está claro, né? A dona Carmen vai para o partido do Alckmin, né? Ela que estava servindo a direita, que estava defendendo a presença do PSDB nas manifestações, que atacou, que caluniou o PCO, agora está de malas prontas, se desfiliou do PT e vai para o PSB, né? O partido que votou pela deposição da presidenta Dilma, que não mobilizou, né, pela libertação do Lula, que votou aí, deu votos para todas as reformas contra os trabalhadores, que em São Paulo, né, teve no governo do Alckmin, no governo do PSDB, que bateu em professores, que reprimiu o sem-teto. Agora ela que, né, se dizia liderança do movimento sem-teto, está entrando no partido do governador que mandou matar, que mandou desocupar em Pinheirinho, que bateu em sem terra, adoidado, em sem teto, né, que reprimiu a mobilização de luta dos movimentos populares, dos trabalhadores. Então, farinha, mostrando que são farinha do mesmo saco, né? E por isso, justificando, inclusive, os ataques ao Partido da Causa Operária. É por isso que nos atacaram, é por isso que nos caluniaram. Bom, a gente vai em frente. Eu agradeço, aí vou agradecendo a participação do pessoal no nosso chat. Aqui, para mim, congelou a imagem na transmissão do YouTube, mas acho que é um problema, mas está normal aqui, é só o meu retorno que está ruim aqui. Eu vou em frente. Bom, vou em frente, destacando agora um outro, por falar em política burguesa, um ato muito claro de ditadura, que reforça a ditadura, né, existente no país, em favor do interesse de determinados grupos, e em clara conexão com a ditadura mundial que nós temos hoje, diante dos acontecimentos do conflito na Ucrânia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do Telegram em todo o país, né? Olha que ação claramente ditatorial, né? O ministro, a decisão atendeu a um pedido da Polícia Federal, né, determinando que as plataformas e provedores de internet bloqueiem o funcionamento do Telegram. Há uma justificativa de caráter administrativo, né, até o próprio Telegram procurando aí, pedir desculpas e tudo mais, mas evidentemente que nós temos aqui parte da operação claramente golpista, né, claramente preparatória do processo de censura, de ditadura, que vem se expressando aí em várias coisas. Nós tivemos essa semana, ontem nós comentamos aqui a censura, a tentativa de impor censura ao filme Como se tornar o pior aluno da escola, né, um filme de humor aí, bom, e tantas outras medidas. O bloqueio realizado recentemente aí às contas do PT no WhatsApp, claramente numa iniciativa de ataque aí à campanha do ex-presidente Lula,
Bom, e as medidas não param, as medidas de censura, de controle, de intervenção do judiciário em tudo que é terreno, por cima da lei, por fora da lei, né, aqui agora se manifestam, né, nessa nova investida, né, nessa política aí de bloquear, de mandar suspender aí o funcionamento, o acesso ao Telegram no país. Né? É um sintoma, é uma tendência mundial nesse momento. Né? A gente viu aí a censura, o bloqueio, o cancelamento, as diversas formas de tirar do ar, por exemplo, as redes de comunicação russa, né? Tudo que é terreno, por cima da lei. E a gente vê aqui no Brasil essa ditadura do judiciário se reforçando aí às vésperas das eleições, né? Um terreno muito, muito perigoso. Bom, então, obviamente que essa situação precisa ser denunciada, né? Eu acho que o Expedito está de volta aí. Ditadura total aí do judiciário, isso aí às vésperas de começar, ainda estamos longe aí há vários meses da campanha eleitoral, imagino que vem por aí, né? Podemos imaginar o que está sendo reservado aí para os próximos meses, né? Quando o bloco da campanha for colocado na rua, né? Xandão entrou em ação mais uma vez, né? Bom, tem esse elemento que você acabou de colocar aí, companheiro Antônio Carlos, sobre o avanço da censura no país, mas não podemos desconhecer aqui o fato, tá certo, de que o aplicativo Telegram, ele foi desenvolvido na Rússia, não é isso? Quem desenvolveu foi um russo chamado Pavel Durov. Será que estamos diante também de mais uma ofensiva aí contra tudo que é russo, né? Essa campanha cínica, sórdida, rasteira que o imperialismo vem desenvolvendo, ou seja, já está ecoando aqui no Brasil? Bom, fica no ar aqui a pergunta, tá certo? O fato é que a censura aqui do ministro Alexandre de Moraes, né, ela repercutiu imediatamente. Como você já comentou aí, a natureza do problema e tal, eu vou ficar só com essa aqui. Enquanto a esquerda brasileira apoia esse tipo de ação, o que aparece aqui? A direita demagógica, mas que ela não perde tempo, tá certo? Ela fatura em cima disso aí. Enquanto a esquerda brasileira, volto a dizer, apoia esse tipo de ação, esse tipo de medida ditatorial, antidemocrática, e que ataca o direito dos usuários, né, do aplicativo, o direito democrático, o que você tem aqui? Você tem uma manifestação aqui de protesto do ministro da Justiça, Anderson Torres. Embora a decisão tenha sido a mando aí de uma solicitação de um órgão que é vinculado ao Ministério da Justiça, né? Você teve aí o protesto aqui da direita, né? Isso na palavra do ministro da Justiça, Anderson Torres, que declarou ser uma medida arbitrária e que fere o direito dos cidadãos que fazem uso desse aplicativo. Ou seja, a direita faturando em cima aqui, né? A gente sabe que é tudo demagogia, tá certo? Mas isso aqui prova o quão perdido está a esquerda no país que apoia esse tipo de ação aqui contra o direito democrático, contra os usuários e reforçando a tese da censura no país. Então, fica aqui o registro, né, dessa situação aí esdrúxula, inusitada que a gente está vivenciando aqui. Olha o que ele fala. Não, infelizmente eu não consegui localizar aqui. Bom, mas é isso, né? Tá aqui, ó, milhões de brasileiros sendo prejudicados repentinamente por uma decisão monocrática, afirmou Anderson Torres.
dizendo ter determinado a diversos setores do Ministério que estudem imediatamente uma solução para restabelecer ao povo o direito de usar a rede social que bem entenderem. Isso aqui não está saindo da boca de um esquerdista nenhum, é de um direitista, um ministro do Bolsonaro, um ministro da Justiça do Bolsonaro, que protestou contra o ataque que a decisão monocrática, veja bem, não foi uma decisão de plenário, do colegiado, uma decisão monocrática de um ministro que está bloqueando um aplicativo de mensagens e prejudicando milhões de pessoas no país. Volto aí para o estúdio. Ok. Bom, na última, rapidinha aqui sobre a situação nacional, para a gente passar ao tema esperado por muitos aqui, que é a questão dos acontecimentos da Ucrânia. O PSDB, setores do PSDB, né, uma ampla gama de dirigentes, de caciques tucanos, publicaram hoje uma carta endereçada ao Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que foi derrotado nas prévias do o candidato da terceira via, né, dizendo o seguinte, que como candidato do PSDB, com a máquina do PSDB, né, com tempo de televisão e todos os recursos que o PSDB é capaz de conquistar em nível nacional, ele teria alguma chance, coisa que seria muito difícil em outro partido, né? Então, esses setores aí, inclusive o Serra, e até mesmo os secretários do Dória assinaram a carta, mostrando aí que tem muita água para rolar debaixo da ponte e a direita está procurando aí discutir uma alternativa, né? A alegação deles é o seguinte, que pode haver um acordo, né, em que o candidato da terceira via seja decidido com base num acordo entre os partidos, né, e que, portanto, não precisaria, obviamente, ser o candidato escolhido pelo PSDB, mesmo sendo filiado ao PSDB. Muitas cogitações, né? Pode ser que o Dória esteja participando de toda essa maracutaia, ou que esteja em gestação aí um plano de golpe contra o próprio Dória. O fato é, né, que a terceira via está procurando se articular para fazer aquilo que a direita quer, estabelecer uma disputa, né, entre o bolsonarismo e um candidato, outro candidato da direita golpista, né, um candidato da direita golpista puro sangue, do partido tradicional da direita, que poderia ser o Eduardo Leite. Muito chumbo grosso vem por aí, portanto, a ilusão do pessoal que acredita nas pesquisas, né, nas manipulações que, por hora, a burguesia faz, que dão aí uma vantagem ao ex-presidente Lula, precisa botar as barbas de molho. Sem mobilização, não vai ter vitória nenhuma de Lula. Bom, nós vamos em frente. Um minutinho para você falar aí. Agora nós vamos ter que ser breve nas nossas pautas aqui, porque o nosso tempo já está quase estourando. Amanhã, conferência do coletivo João Cândido no Rio de Janeiro. Faz aí a convocação em nome dos nossos companheiros do Coletivo de Negros. Evento da maior importância que se realiza a partir de amanhã, será sábado e domingo, a conferência do Coletivo de Negros João Cândido do PCO será realizada no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A cidade, né, foi escolhida por ser um símbolo, né, dessa luta que o povo negro vem travando contra a violência policial, contra a exploração, contra os abusos, né, que a polícia mais violenta do país comete contra as populações pobres da periferia. Estão todos convidados, trata-se de uma conferência em que você pode ir lá, participar, tem credenciamento, mas a liberdade de você opinar, de você participar, de você propor, ela está garantida para todos aqueles que querem verdadeiramente construir uma alternativa de luta muito diferente dessa perspectiva oferecida aí pelo identitarismo, que não tem nada de revolucionário e que não tem nada
a propor para a luta do povo negro no país. Portanto, amanhã e domingo, sábado e domingo, Conferência Nacional do Coletivo João Cândido do PCO. Compareça, procure aí nas redes sociais aí o endereço, a forma de participação, que isso será da maior importância para elaborar um programa de luta para a população negra explorada e sofrida do nosso país. Vamos lá, companheiros. Ok, eu não sei se voltou. Recados aí na produção, aí no chat, que estava sem som, produção. Não sei se já voltou lá, eu vou seguindo daqui, tudo bem? Tudo bem, eu tinha 3 ou 4 mensagens lá anunciando isso daí. Então, vamos lá. Na nossa pauta, agora entrando na reta final, vamos falar da Ucrânia, né? Hoje, o presidente da Federação Russa, o Vladimir Putin, reuniu aí dezenas de milhares de pessoas no estádio para celebrar 8 anos da anexação da Crimeia. Bom, e fez aí um importante discurso, com colocações de balanço, né, sobre toda a operação levada adiante pelas tropas russas na Ucrânia, né, e como parte de um conjunto de eventos que foram realizados para comemorar essa data e, obviamente, também tratar aí, estimular politicamente, fazer a campanha, a devida campanha. Bom, o Putin começou destacando que os crimeanos, né, o povo da Crimeia, deu um passo certo e importante, né, nas palavras dele, ao colocarem uma forte barreira no caminho dos nazistas, neonazistas, né, dizendo da importância que foi a decisão, né, do povo da Crimeia, que tomou, em referendo, aprovou a reanexação à Rússia. Bom, e no meio da sua fala, num estádio repleto, estádio de futebol lotado, né, ele procurou exaltar aí a força, a determinação das tropas russas, né, elogiando aí os militares, né, e disse aí, procurou se mostrar convicto, né, da certeza aí da vitória que está por vir, né, que vem sendo colhida aí pela Rússia, que destruiu aí mais de, a essa altura, já quase 5.000 bases, alvos militares da Ucrânia, né? Hoje os bombardeios chegaram aí ao aeroporto da cidade próxima a Kiev, a capital, a 70 quilômetros da capital, e o clima de derrota, né, de uma possível negociação em função da derrota militar da Ucrânia, né? Da Ucrânia, que vamos entender, da OTAN, né? Que usou a Ucrânia como bucha de canhão, né? Se faz sentir aí, eu vi agora há pouco um comentário de analistas econômicos da imprensa burguesa dizendo que as bolsas de valores subiram em todo o mundo porque há uma crença de que o fim da guerra está próximo, né? Estaria se caminhando para um acordo. Nos últimos dias vem se falando um acordo que teria sido já rascunhado, 15 pontos desse acordo, já na quarta-feira, desde o começo da semana, eles vinham trabalhando em torno de um texto básico, e o acordo diante da ofensiva, né? A ofensiva, inclusive, que vem se intensificando dos russos nesses últimos dias, o reconhecimento, a aceitação pela Ucrânia de manter uma posição de autonomia, de não se vincular nem à OTAN, nem à União Europeia, né, e de reconhecer as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, né? Bom, tem ainda muita coisa em discussão, né, mas, na medida, a gente viu nos últimos dias também o Zelensky fazendo aí discurso em vários parlamento Portugal, dos Estados Unidos, da Austrália, do Reino Unido, né? Mas o problema é que guerra não se ganha com discurso, né? Não se ganha com palavras, se ganha com força, né? Com mobilização de tropas, com determinação, e isso a Federação Russa.
estabelecidos pela Rússia que estão se efetivando. Desmilitarizar a Ucrânia, derrotar, né, desnazificar a Ucrânia e garantir aí a autonomia das repúblicas populares, né, e garantiram a posição que a Ucrânia aceite um acordo, né, de não adesão à OTAN, de não adesão à União Europeia e reconheça a separação da Crimeia. Né? O acordo está em discussão, muita pressão, mas de qualquer maneira. Bom, eu vou passar para o Expedito para ele dar a última rapidinha dele, né, em um minutinho, para mim depois fazer a minha última e a gente encerrar o programa, né, que está gostoso, mas a gente tem hora para acabar aqui, né, porque senão também a nossa equipe não pode ficar trabalhando até de madrugada. Então, Espê, com você, seu minuto final. Bom, as minhas considerações finais aqui são no sentido de que nós temos uma situação aí, conforme você relatou, de tranquilidade aí mesmo nas operações que a Rússia está desenvolvendo no território ucraniano. Não há nenhuma... Muito embora a propaganda imperialista procure desmerecer, desqualificar e colocar aí a Rússia em palpos de aranha, digamos assim, mas a demonstração de força, isso que você falou, a demonstração de pujança e de determinação do presidente Vladimir Putin não deixa dúvidas nenhuma acerca de quem será o vitorioso nessa queda de braço, nessa ação que a Rússia vem desenvolvendo no sentido de garantir a integridade do seu território, a sua segurança, desmilitarizar um país que está sendo armado, financiado e treinado pelo imperialismo e que a Rússia, obviamente, não ia ficar assistindo isso aí sem fazer nada. O exército russo prontamente entrou em ação, numa operação planejada, numa operação cuidadosa, que está poupando vidas, não é isso? Mas que os objetivos estão firmemente sendo alcançados e não é fortuito o fato de que o presidente Vladimir Putin hoje lotou um estádio para comemorar aí o retorno da Crimeia à alçada e ao controle da Federação Russa. Portanto, essa é a situação e nós vamos encerrando o programa aqui com essa notícia muito alvissareira. Então. Ok. Passando para mim finalizar, eu queria só destacar a entrevista do ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, né, entrevista publicada hoje pela emissora ART, que vem sendo proibida em vários lugares do mundo, né, mas o Lavrov listou a China, a Índia, o Brasil, a Argentina e o México, né, membros aí do BRIC e outros também, né, no caso a Argentina e o México, dizendo o seguinte: há atores que nunca aceitariam uma aldeia global com um xerife americano. Né? Ainda nas palavras do chanceler russo, a China, a Índia, Brasil, Argentina e México, tenho certeza de que esses países não querem estar em uma posição em que o tio Sam lhes ordene fazer algo e eles digam sim, senhor. Está aí as palavras de defesa da autonomia. Infelizmente, não é essa posição soberana, né, independente que tem nesse momento o governo brasileiro, né, mas com certeza é o sentimento do povo brasileiro. Né? O povo brasileiro, assim como o povo de todos esses países aí citados pelo Lavrov, não querem de maneira nenhuma estar num sistema internacional em que os países sejam obrigados a dizer sim, senhor, né, para os genocidas norte-americanos, para os imperialistas que estão massacrando, inclusive, o seu próprio povo, e nesse momento estão fazendo retroceder as condições de vida, inclusive dos seus aliados na Europa. Gente, a gente fica por aqui, lembrando que amanhã tem análise política da semana, imperdível, a partir das 4h, com o companheiro Rui Costa Pimenta, aqui na Causa Operária TV, e resumo do dia, volta na segunda-feira. Muito obrigado a vocês pela participação e até segunda-feira com mais um resumo do dia. Forte abraço e um bom final de semana de luta para todos. Boa noite, grande abraço a todos.